Estadual Paulista, na Unesp. Atualmente é professor de ciência política e coordenador do curso de
Universidade Federal de Goiás, com experiência na área de ciência política e atua principalmente nos seguintes temas: Estado do Desenvolvimento, planejamento econômico, ensino superior e políticas de ciência, tecnologia e inovação. E está comigo também o professor Amílcar Joaquim de Paula, que possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Geografia e também doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em geografia urbana, atuando principalmente nos temas de História, Trabalho e Geografia, como superárea e sobre analismo. Professor Amílcar, professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Muito bem, certo? E vamos lá, então, vamos começar com essa discussão. Deixa eu começar, então, os grandes convidados desta tarde. São 17 horas e 7 minutos aqui em Avaré. Boa tarde, professor Ailton. Tudo bem por aí? Você consegue me ouvir? Você me ouve bem? Alô? Consegue me ouvir? Eu não sei se você está conseguindo me ouvir. Eu estou sem o som. Estou sem o som. Eu estou sem som nenhum. Eu também estou. Agora eu não estou ouvindo nada. Você está ouvindo alguma coisa, Ailton? Eu estou ouvindo você, mas não estou ouvindo o Anderson. Tem que falar para ele. Pior que ele está achando que está falando pergunta para você e você não está ouvindo nada. Arruma aí, Anderson. Mas tem gente que está falando que ninguém está ouvindo nada. Nem no Face dele. Eu estou no Face, não dá para ouvir. Pior que ele está achando que está falando pergunta para você e você não está ouvindo nada. Arruma aí, Anderson. Para você e você não está ouvindo nada. Mas tem gente que está falando que ninguém está ouvindo nada. Nem no Face dele. Eu estou no Face, não dá para ouvir. Pior que ele está achando que está falando pergunta para você e você não está ouvindo nada. Eu estou no Face, não dá para ouvir. Arruma aí, Anderson. Para você e você não está ouvindo nada. Mas tem gente que está falando que ninguém está ouvindo nada. Para você e você não está ouvindo nada. Pior que ele está achando que está falando que ninguém está ouvindo nada. Nem no Face dele. Eu estou no Face, não dá para ouvir. Pior que ele está achando que está falando pergunta para você e você não está ouvindo nada. Eu estou no Face, não dá para ouvir. Arruma aí, Anderson. Para você e você não está ouvindo nada. Mas tem gente que está falando que ninguém está ouvindo nada. Para você e você não está ouvindo nada. Pior que ele está achando que está falando que ninguém está ouvindo nada. Nem no
Boa. Muito bem, vocês conseguem me ouvir agora? Agora eu consigo ouvir. Beleza, então agora conseguimos, acho que, solucionar o problema aqui. Certo? Estávamos com um problema aqui, mas agora a gente conseguiu voltar. O pessoal que nos ouve pelo Facebook, consegue nos ouvir bem, perfeitamente? Agora sim? Ah, que bom! Exato. Vamos agora aqui se... Vamos ver se não der certo. Ok, estamos fazendo o teste, porque na rádio estava um chiado muito forte, um ruído muito grande. Ok, pode ir, Andy, vamos ver. Muito bem. Agora sim, agora nós voltamos. Estamos novamente online e novamente no ar. Opa, muito bem. Demorou aqui uns 15 minutos para a gente solucionar esse problema, mas agora está tudo certo. Muito boa tarde, senhoras e senhores, e figuras que ainda não se decidiram. Aqui quem fala é Anderson Paiva, falando diretamente da rádio Cidadania FM 104,9 de Avaré. Hoje, um dia muito especial, eu conto com 2 convidados especiais para nós discutirmos um tema muito importante. E qual é o tema que a gente vai falar hoje? Né? Hoje nós vamos falar sobre a desigualdade no Brasil e quais são as implicações, quais são os impactos econômicos dessa desigualdade, né, no cenário político, né, os impactos na economia, na política, enfim, mesmo em todo o jogo político brasileiro. Até porque a gente começou a falar aqui, mas não estávamos sendo ouvidos, né? A gente estava falando que muita gente acha que um dos maiores problemas que nós temos no país é a corrupção. Mas
algo que antecede a corrupção e é potencializado por ela é justamente a questão da desigualdade, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a desigualdade no Brasil e suas implicações. Eu conto com dois convidados, eu conto com o professor Ailton, né, o professor Ailton e com o professor Amir. E para quem me acompanha através do Facebook, nós estamos também traduzindo em línguas de sinais pela Maíta Leguin. Muito obrigado a todos que nos ouvem. Esta é a Rádio Cidadania FM 104,9 e eu sou Anderson Paiva. Muito bem, deixa eu apresentar para vocês então os nossos convidados novamente, porque não estava dando certo aqui antes, mas agora está tudo funcionando, né? Deixa eu apresentar para vocês o professor Ailton. O professor Ailton, ele possui graduação, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela USP, né, mestrado e doutorado também pela USP, desenvolveu pesquisa de pós-graduação na área de desenvolvimento econômico no Instituto de Economia da Unicamp e no Departamento de História Econômica da Universidade de São Paulo. Foi professor na Universidade Estadual de Londrina e na Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor de Ciência Política e coordenador do curso de bacharelado em Ciências Sociais no Departamento de História e Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. O professor tem experiência na área de ciência política e atua principalmente nos seguintes temas: Estado e desenvolvimento, planejamento econômico, ensino superior e políticas de ciência, tecnologia e inovação. E o nosso outro convidado é o professor Amir El-Hakim de Paula, possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado também pela USP. Atualmente, o professor tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Trabalho, Geografia, Território e Imprensa Operária, e também Anarquismo. O professor Amir é professor da Unesp. Muito bem, muito bem. Deixa então agora passar aqui a palavra aos nossos convidados. Deixa eu cumprimentá-los. Muito boa tarde, professor Ailton. Boa tarde, Anderson. Acho que, primeiro pela sua apresentação, não sei se ficou alguém ainda ouvindo a rádio, né? Porque acho que você queimou meu filme, falar que alguém é cientista político é queimar o filme, nem minha mãe sabe disso, essas coisas que a gente apronta por aí. E a sua rádio aí, ó. Acho que a audiência já foi metade embora e falou que tem um cientista político. Mas, enfim, estamos aí. Boa tarde para todo mundo. Vamos discutir esse tema daí, que é um tema, acho que, relevante para a gente pensar no Brasil, né? Muito bem, muito bem. Muito boa tarde, professor Amir. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos, ao Ailton, a senhorita que está fazendo. Enfim, vamos conversar, né? Deu um problema, sabe? Mas no Brasil sempre dá algum problema, né, cara? Então, eu acho que faz sentido falar do Brasil na atualidade e não ter nenhum problema. Porque não faltam ter problemas, né? Você tem razão, meu caro, tem razão. Tivemos aqui os primeiros 15 minutos aqui com problema, mas daqui para frente vai dar tudo certo. Conseguimos estabilizar. E agora o pessoal está dando um feedback para nós aqui que está tudo ok. Deixa eu já começar mandando um abraço para aqueles que nos ouvem, né? Um abraço aí para Fabiana, para Maria Caroline, também está sempre com a gente, Maria Caroline, o Ibrahim, grande Abraão, né? Para o grande Otacílio, diretamente da fronteira sul, né? Do Grajaú, muito bem, várias pessoas nos ouvem, um grande abraço para quem ouve a gente aí de toda a Avaré e região, e também aqueles que nos ouvem lá de São Paulo, da Zona Sul e de todos os outros lugares que nos ouvem, que finalmente a gente conseguiu aqui acertar os nossos problemas. Um abraço, meu grande querido Aldebaran, nosso cavaleiro de ouro, né? Um abraço, Aldebaran. Muito bem, vamos entrar então na nossa pauta aqui, sem mais delongas. Né? Então, vamos falar sobre essa questão da desigualdade no Brasil e suas implicações. Professor Ailton, vamos fazer aqui, então, começar com esse panorama da desigualdade. Brasil, um país desigual. O que a gente diz sobre isso, professor Ailton? Primeiro, assim, vamos definir o que a gente vai discutir aqui em termos de desigualdade, porque há diversas desigualdades, né? Desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade regional, enfim, vou falar aqui basicamente de desigualdade econômica. E como que essa desigualdade econômica tem um impacto fundamental nas políticas brasileiras, na realidade social brasileira.
Porque quando a gente fala de desigualdade, todo mundo percebe, olha, a desigualdade econômica, isso parece muito óbvio para todo mundo que ande por alguma cidade, qualquer ela que seja no Brasil. Mas essa desigualdade, ela é muito maior, ela é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Acho que falta compreender que desigualdade é essa, o que significa ser rico no Brasil, né? Porque ser pobre, acho que quase todo mundo sabe o que é, mas o que significa ser rico e como essa riqueza, essa desigualdade, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, afeta a vida de todo mundo. Então, para começar, eu queria dizer assim, olha, quando falamos de desigualdade, nós falamos quase sempre numa questão que diz respeito a nós, ou seja, uma relação de proporção. Em que medida? Vamos imaginar uma empregada doméstica que ganha R$1.000 por mês. E ela tem um patrão e uma patroa, cada um deles ganha R$10.000. Então, ela trabalha para uma família que ganha R$20.000. Certo. Na cabeça dela, essa pessoa é rica. Mas essa pessoa está muito longe de ser rica, de efetivamente ter poder, porque a relação que eu quero colocar aqui é essa relação entre riqueza e entre ter poder. Então, quando a gente fala, olha, o sujeito é muito rico, ou é milionário, né? Se falava muito em milionário, hoje se fala em bilionário. Alguém tem ideia do que é ser bilionário? Não tem ideia do que é ser bilionário, do que é ter 1 bilhão. 1 bilhão é ter 1000 vezes 1 milhão. Né? E existem diversos aí bilionários no Brasil. Então, acho que o que eu queria colocar é um pouquinho nesse sentido. O que está acontecendo? Como que essa desigualdade afeta a vida de todo mundo? E aí eu vou colocar aqui uns exemplos e alguns dados que talvez choquem boa parte das pessoas que estão ouvindo aqui a gente. É isso. Sim, sim, muito bem. Professor Amir, desigualdade no Brasil. Então, eu acho que porque o Ailton, né, ele quer negar, mas ele é cientista político, então a gente não pode, né, esquecer desse detalhe. A gente sabe que os cientistas sociais estiveram em vários governos, né, desde o FHC, que era um cientista social. Então, eu vou falar enquanto um geógrafo, né? Então, se a gente for pegar essas disparidades regionais, elas têm uma historicidade. Então, por exemplo, dizer que o Nordeste hoje estão os estados mais pobres e no centro do sul os estados mais ricos, isso é muito mais refém do que a gente imagina. Né? Quando surgiu o Brasil enquanto um estado-nação, os estados nordestinos eram os estados mais ricos. Então, o que acontece, né, no Brasil? O que acontece no Brasil é que a gente tem são elites regionais que acabam se apostando do poder, e essas elites regionais, o que elas fazem? Elas acabam se utilizando do Estado enquanto algo seu, entendeu? Eu acho que é isso que é interessante depois comentar, né? A posse do Estado como algo privado. Isso é muito comum no Brasil, né? E por isso que as pessoas associam algumas figuras enquanto possibilidade de estarem no poder. Aqui no Brasil, depois o Ailton, depois o cientista político, né? Pode depois trabalhar até melhor, né? Essas desigualdades regionais que vão fazer com que você tenha as elites regionais, né? E elas se apossam do poder. Então, como é que se discutia na geografia, né, quando eu estava estudando lá na USP? É de que houve um pacto no Brasil, nas elites, na qual a elite sulista ficou mais rica e a elite do Nordeste domina politicamente. Então, sempre tem alguém da elite nordestina no poder, nesse poder federal, a gente está dizendo, obviamente, né? Ou seja, então é como se esse acordo entre as elites fez com que o Brasil tivesse essa disparidade regional e que o Ailton está comentando essa desigualdade entre as pessoas, né? Aí você fala, mas em outros países acontece isso? Eu acho que até pode acontecer. Agora, isso é muito claro no Brasil. Há uma posse da elite com relação ao Estado. Então, as pessoas identificam parte dessas pessoas da elite enquanto do Estado. E quando você tem partidos que não estão nesse jogo político, por exemplo, né? Por exemplo, o PSDB não estava no jogo político até 94, e o PT não estava no jogo político até 2003, o que eles fazem para tomar o poder? Eles se associam a essas elites. Os discursos são diferentes, mas o projeto é o mesmo. E o que faz o Bolsonaro? Ele vem com um discurso, não, eu sou diferente, eu não sou da elite. O que ele está fazendo? Não que eu acho que ele fosse, né? Mas o
que ele faz? Ele se alia com o Centrão, e se você vê a base desse Centrão, são políticos dessas elites regionais. Então, eu acho que é assim que explica um pouco essas desigualdades no Brasil também, entendeu? Muito bem. Se vê, então, que a questão é muito mais complexa do que a gente pode imaginar, do que reduzir a uma espécie de dualismo. Eu ainda me lembro que na época das eleições, e aliás, nas últimas 4 eleições pelo menos, onde o voto do Sudeste, do Sul e do Sudeste, o voto da região Nordeste foi cada vez mais diferenciado, né, com preferências políticas bastante acentuadas, criou-se um certo clima pró-separatista, né, ao dizer, por exemplo, não, vamos separar aqui. Quem não se lembra das campanhas do Sul é o meu país, né, que foi bastante fortalecido nos últimos anos e tal, certos movimentos separatistas, na onda de tudo isso que a gente vê acontecendo na Europa, por exemplo, a fragmentação de alguns países, a própria saída da Inglaterra, né, da comunidade europeia e tal, essa coisa toda, e aí você vê o mesmo movimento acontecendo, no caso do nosso federalismo, em nível nacional, mas é uma coisa muito complexa mesmo, né? Pois bem, voltando então aqui agora a palavra ao professor Ailton. Ailton, vamos tentar fazer então essa agora, eu vou pedir para você fazer um diagnóstico dessa desigualdade aí. Qual é a cara dessa desigualdade? Que números temos aí para a gente conseguir visualizar melhor isso? Bem, como eu disse, assim, acho que a desigualdade ela é bastante evidente. Mas o que é evidente nem simples é fácil de entender. Acho que, como diz o Riobaldo, o personagem do Grande Sertão Veredas, ele diz o seguinte: eu quase que de nada sei, mas eu desconfio de muita coisa. Eu acho que, de modo geral, o brasileiro é meio Riobaldo. Ele pode não entender como que as coisas funcionam, mas ele desconfia que as coisas estão erradas. Ele sabe que a educação pública é ruim, que a saúde pública é ruim, que o transporte público é ruim, enfim, ele tem noção disso. Ele tem noção de que ele ganha pouco, de que ele trabalha muito, mas ele não tem noção de como que isso se transforma dentro de um jogo político, dentro de um jogo de poder. E acho que é isso um pouquinho do que eu quero falar aqui. Antes eu estava falando do que ninguém tem muita ideia do que é ser um bilionário. Não sei se alguém sabe aqui quem são os dois. Pega só os 2 homens mais ricos do Brasil. O Joseph Safra, dono do Banco Safra, que é o banqueiro mais rico do mundo, e o Jorge Paulo Lemann, que tem uma infinidade de empresas, enfim. A riqueza desses sujeitos está em torno de 20 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais. Vou falar 100 bilhões de reais e falar 1 milhão, para quem não tem nada, dá no mesmo. Então, eu quero entender um pouquinho, que dinheirada é essa daí? Então, imagina o seguinte, imagine que você ganhe R$1.000 por hora. R$1.000 por hora. É meu 24 sonho. horas por dia, ou seja, você ganha R$24.000 por dia. Pô, é uma boa grana, razoável aqui para quem é professor. Para quem é professor, ganhar R$1.000 por hora já tá de bom tamanho. Agora, imagina que você ganha isso 365 dias por ano. 365 dias por ano. Você vai ganhar, ao longo de um ano, R$8.760.000, já que um ano tem 8.760 minutos. Se você conseguisse ganhar R$1.000 por hora durante 100 anos seguidos, você ganharia 876 milhões, não daria 1 bilhão. Para ganhar 1 bilhão, você teria que ganhar R$1.000 por hora durante 115 anos. Agora imagine que se você ganhasse R$1.000 por hora durante 1.000 anos seguidos, hora, R$1.000 durante 1.000 anos, você teria 8 bilhões. 8 bilhões. Eu estou falando que o Safra, o Lemann, eles têm 100 bilhões. 100 bilhões. Ou seja, se você ganhasse lá, nasceu Jesus, já que Jesus é imortal, então ele podia ganhar R$1.000 por hora aí, durante 2.000 anos. Ainda assim, ele não teria a grana que esses caras têm. E isso é importante a gente entender. Primeiro, é uma fortuna absurda. É uma fortuna absurda.
Segundo, essas fortunas dominam a política do país. Quando a gente vai olhar no Congresso, entre os deputados, entre os senadores, você vai ver que lá não tem trabalhador da fábrica, lá não tem o motorista de ônibus, lá não tem o empacotador do supermercado. Você vai ter só bancada ruralista, você tem mais de 200 deputados ligados à frente parlamentar da agropecuária. São 500 deputados, 200 estão ligados aos grandes fazendeiros, aos grandes latifundiários. Mais de 100 são grandes empresários. Como que eles chegam lá? Para você ter acesso ao poder, você precisa de tempo, você precisa de dinheiro, você precisa financiar campanhas, você precisa ser dono de emissoras de rádio, enfim. Isso se transforma em poder. Mais do que isso, essas pessoas elas estão dentro dos governos. E aí não importa se o governo se diz mais à esquerda, se diz mais à direita, enfim. Os bancos, por exemplo. Quem é o ministro da Economia hoje? Paulo Guedes. Paulo Guedes é fundador do Banco Pactual. Quem que era antes dele? O Eduardo Guardia, que também era do Banco Pactual. Antes, o Henrique Meirelles, do Banco Boston, que fazia já parte do governo, desde o governo Lula, faz parte do governo Temer. Antes, o Joaquim Levy, que era do Bradesco. Então, esses caras, eles têm uma capacidade de influência muito grande dentro do Congresso, junto ao Executivo, junto ao Judiciário. Por exemplo, se os banqueiros quiserem fazer um encontro, vamos marcar um encontro com o presidente da Câmara, com o presidente da República. Esses caras, eles têm acesso. Agora vai você, professor do Instituto Federal, ter alguma chance de ter alguma conversa com esses caras. Você não tem. Você não tem. Então, esse tipo de influência, isso é poder. É transformar riqueza em poder político. Acho que é por aí que a gente tem que começar a discussão para a gente entender como que se dão as desigualdades. Por que os ricos ficam cada vez mais ricos e eu não vou completar para não ficar parecendo axé baiano. Muito bem, muito bem. Já diziam as grandes pensadoras, né, daquela música do Chibom Bombom, não é? Que é o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico, né? Essa foi a leitura mais exata do marxismo dos últimos 30 anos que eu ouvi, né? Essa música das meninas. Muito bem. Professor Amir, e essa desigualdade, então, essa relação entre esse grupo poderoso aí que o professor Ailton descreveu para nós e o poder político, né? Que implicações isso tem, por exemplo, para o brasileiro médio? Como você enxerga essa questão, professor? Então, aí eu acho que, em cima do que o Ailton está falando, né, vamos tentar fazer uma conversa para não fugir, porque essa questão de desigualdade dá para falar bastante coisa, né? Sim, mas vamos pensar, ele estava falando do Joaquim Levy, era do governo do PT. Entendeu? A gente não pode esquecer que quando o Lula chegou no poder em 2003, ele trouxe para dentro do governo 2 pessoas do alto escalão do mundo bancário, que é o Alexandre Schwartzman, né? E o que é o dono do INSPER, que eu esqueci o nome agora, Marcos Lisboa. Quem trouxe esses 2 para dentro do governo não foi o FHC, o governo dito de direita, foi o governo do PT. Tanto que o Palocci, que hoje agora virou como se fosse o diabo para os petistas, ele era ministro da Economia. Ele que trouxe esses 2 para dentro do governo do PT, não foi? Aí tem um detalhe. O que fez o Palocci quando era prefeito? Ele privatizou a empresa de água em Ribeirão Preto. E agora o PT vem dizer que é contra a privatização de água. Você está entendendo? Ou a gente faz uma análise histórica, ou toda eleição a gente acha que tem bons e maus, entendeu? No fundo, esse pessoal sempre se perpetua no poder. E aqueles que querem alçar o poder sempre fazem esse jogo político-econômico. Ah, mas os caras são melhores. Eu não estou negando que, como você está dizendo, para o cidadão médio melhorou. O PT diz que subiu 40 milhões de pessoas das classes mais baixas para a classe média. E o governo Temer e o Bolsonaro vai descer mais 60. Então, no déficit de 2022, vai ser menos 20 milhões na classe média.
ou a gente começa a pensar numa política econômica decente, realmente, que traz estabilidade, né, econômica, e que consiga alçar essas pessoas e fazer com que elas consigam ficar nesse patamar, ou você vai ficar sempre assim. Os pobres ficam dançando como se fossem a bem do que os poderosos estão querendo. Isso independe de ser de direita ou ser de esquerda. Né? Porque sempre os que são mais ricos estão no poder, e como o Ailton disse, eles têm força, obviamente, entendeu? E a força não é só econômica, eles têm força, inclusive, de midiática. O Brasil é um dos países que tem, eu acho que 4, 5 pessoas que dominam a mídia inteira. Sim. Isso também você tem que entender. Tem países, por exemplo, no primeiro mundo, né, Canadá, que você tem pau a pau a rádios comunitárias. Elas são pau a pau com as rádios que são dos grandes empresários. Aqui no Brasil não tem rádio comunitária. Rádio comunitária é perseguida aqui no Brasil. Se você escuta a rádio, sempre estão ligados a esses grandes conglomerados. Então eu acho que isso faz com que é cada vez mais difícil você ter a mudança. Está entendendo? E o que acontece esse pessoal de classe média, ele alça, é um consumidor, ele consome, e não estou falando que está errado, entendeu? Só que a qualquer momento ele pode cair novamente e voltar àquele status que ele tinha. Então eu acho que fica essa balança no Brasil, tá entendendo? Não se muda muito a estrutura. Muito bem, muito bacana. Inclusive, isso aí dá um mote para a gente falar sobre essa classe média flutuante, então. Professor Ailton, essa classe média, o professor Ami falou bem sobre esse assunto aí, então, de que o sujeito, ele se vê na classe média, ao mesmo tempo parece que ele está oscilando aí, ele não é elite, né? Ele não se vê como classe trabalhadora. Quem é esse, então? Quem é esse sujeito da classe média que oscila dessa forma e que se viu empoderado nos últimos anos de um protagonismo político que nunca tinha se enxergado dessa forma? O que a gente pode falar sobre isso? Professor Ailton. Antes de falar da classe média, só para completar assim, um pouquinho do que o Amir está falando, de mudanças de governo, o que acontece no Brasil? Como disse aqui, a população sabe, o serviço público é ruim, o transporte é ruim, a segurança pública é ruim, né? Desconfia de muita coisa do que está acontecendo aí. Mas imagina o seguinte, a culpa, geralmente, que as pessoas colocam, por que a coisa não está caminhando? Por que a coisa não está andando? Então vai ser sempre o político X ou o político Y. E isso talvez não seja o maior dos problemas. Aliás, talvez não é o maior problema. Não que não seja um problema, é um problema. Mas não é o mais fundamental. Porque, como eu disse antes, esses governos, seja ele qual for, eles ficam refém desse poder econômico, desse poder político, né, que está atrelado ao poder econômico das grandes fortunas aqui no Brasil. Então, imagina o seguinte, imagina que o Brasil seja um grande ônibus. Nós estamos todos no mesmo ônibus. E esse ônibus não anda. O ônibus trava, solta fumaça, quebra, anda, não vai. E o que a população faz? O que as pessoas que estão dentro do ônibus fazem? A culpa é do motorista. Então, imagino que trocando o motorista, você vai conseguir que o ônibus ande direitinho. Só que o ônibus, ele não vai andar direitinho. O ônibus, ele tem o motor, o ônibus, ele tem o eixo, ele tem os freios, ele precisa de combustível, ele precisa que se coloque óleo nele. Então, você precisa compreender como que funciona esse ônibus, como que funciona o país. Não adianta você simplesmente, olha, vou trocar o motorista. O motorista, ele pode ali no volante, vou virar um pouquinho mais à esquerda, vou virar um pouquinho mais à direita, mas é necessário compreender como que se dá o jogo político no Congresso, no Judiciário, nas relações internacionais, né? Que vai dizer, olha, o quanto que nós podemos avançar, o quanto que nós não podemos avançar. Porque parece que existe uma fórmula mágica que se o presidente X ou o ministro tal adotar a fórmula mágica, o país começa a caminhar. E não é por aí. Acho que os problemas são muito maiores do que esse daí. Voltando ainda a essa questão da desigualdade, né? Como essa desigualdade ela atua no cotidiano das pessoas. Vocês têm ideia que
Alguém tem ideia do que é 1 hectare? Acho que eu que sou de São Paulo, não tenho muita ideia. Quando fazenda tal tem não sei quantos hectares. 1 hectare é 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados é maior do que um campo de futebol, maior do que o estádio do glorioso Clube Atlético Juventus da Moca, maior que o estádio inteiro. 10 mil metros quadrados. Existem fazendas no Brasil que são maiores que 10 mil, 100 mil campos de futebol. Mais que 100 mil campos de futebol. Não sei se vocês têm dinheiro aí, o Amir, que é torcedor aí da Portuguesa, deve ter uma graninha sobrando. Algum tempinho atrás, uma fazenda, a Fazenda Nova Piratininga, em Goiás, estava à venda. Essa fazenda, agora eu já não lembro quantos mil hectares, mas acho que tinha algo em torno de 130 mil hectares. 130 mil hectares. Ou seja, tamanho de 130 mil campos de futebol. Eu não consigo sequer imaginar o que é isso. É maior do que a cidade de Nova York. Aliás, a cidade, ela tem... essa fazenda tem 1.300 quilômetros quadrados. É maior do que Hong Kong. Uma fazenda maior do que um país. Agora, você imagina que essa riqueza, os bilhões que estão ali naquela fazenda, se transformam em poder político. E como se transforma em poder político? Olha, aquele fazendeiro, ele vai eleger quem ele quiser, pode ser ele mesmo, pode ser o filho de não sei quem, pode ser o empresário e tal, e esses caras dominam o Congresso. Esses caras vão determinar, olha, quem que pode conseguir financiamento nos bancos, quem que não consegue financiamento dos bancos, qual a direção da política do governo federal na área da agricultura, por exemplo. Então, não adianta você imaginar que você trocando motorista, que você trocando Bolsonaro por Lula, Lula por Dilma, por Temer, por Fernando Henrique Cardoso, você vai conseguir mudanças realmente significativas. Você não vai conseguir mudanças realmente significativas. Você pode conseguir uma migalha aqui, uma migalha ali, um direcionamento a sul, a oeste, leste, mas essas grandes questões do Brasil vão continuar ali não tocadas, né? Porque essas pessoas não têm nenhum interesse em mudar os rumos, já que elas estão ganhando com os rumos que estão, em que está a política brasileira. Isso. Muito bem. Poxa, que muito interessante essa imagem, né? Essa figura que você utilizou desse ônibus para falar do país. E aí eu estou pensando que, relacionando isso com a própria desigualdade, eu lembro do tempo que eu andava de ônibus, e andava bastante de ônibus, né? Tínhamos uma coisa assim, você tinha lugares privilegiados dentro deste ônibus, né? Então, por exemplo, quem anda de ônibus sabe do que eu estou falando. Você tem o lado do sol, por exemplo. Quando você começa a saber qual é o percurso que o seu ônibus faz, qual é o itinerário que ele vai seguir, já tem até mesmo lugar onde você gosta de ficar no ônibus. Você sabe onde o sol vai bater, você sabe onde que te incomoda mais. Eu vejo que no Brasil tem isso também, no sentido, já usa para usar essa alegoria que você utilizou, Ailton, né? Você vê que o cara, dependendo da sua condição, ele se senta num lugar melhor, né? Ele se senta num lugar melhor nesse ônibus aí. Ele pode escolher um lugar melhor. E, dependendo da sua condição, ele vai ser empurrado também para os piores lugares desse ônibus. Ou seja, pode ser que o ônibus esteja caminhando numa estrada pavorosa, numa estrada terrível, mas mesmo assim ainda tem diferenças sobre qual é o lugar que ele ocupa dentro desse ônibus. E isso depende muito da sua condição financeira, não é? Tem uns que vão viajar de leito, tem uns que vão viajar em pé, né? Porque essa é a situação, né, do brasileiro. Lugares diferentes, né? Isso aí tem tudo a ver com o seu poder aquisitivo. Professor Amir, comentários sobre essa parte específica do professor Ailton? Eu queria dar uma ênfase, eu acho legal depois até o Ailton falar, porque a gente fala basicamente que o jogo eleitoral não muda muito essa forma estrutural, entendeu? Uhum. Ele não muda. Eu não estou falando que a ditadura é melhor, entendeu? Eu estou falando que o jogo eleitoral do Brasil, da forma que ele é feito,
Isso não muda, né? Mas o que eu acho interessante é que o Brasil é um dos poucos países no mundo, democracia, na qual obriga o cidadão a ir votar. Uhum. E aí o que acontece no Brasil é um repúdio ao voto, eleição após eleição. Cada vez mais aumenta o número de pessoas, ou que votam em branco, ou que votam em nulo, ou que nem vão votar. Mas eles não fazem questão de mudar esse sistema, né? Fazer com que ele seja pelo menos mais equilibrado. Não, o que eles querem esse ano? Esse ano eles querem que as pessoas vão votar, mesmo estando numa pandemia, entendeu? Eles simplesmente mudam a data. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar que isso independe do partido. O PT é a favor que mude a data, o PCdoB, entendeu? Todo mundo que aparece aí na mídia dizendo que é contra o Bolsonaro, eles não estão preocupados se as pessoas vão ficar doentes ou não nos dias das eleições. Por que não pode jogar a eleição para daqui, sei lá, 6 meses? Faz um mandato tampão, coloca sabe? O que vai mudar, por exemplo, se sair o prefeito da cidade de São Paulo e entrar o presidente da Câmara, vai mudar muita coisa? O Marcos Lisboa vai ficar chorando, o Joaquim Levy vai arrancar os cabelos, o Henrique Meirelles vai arrancar cabelo porque ele é careca, entendeu? Vai dar cabeçada na parede. O Lehmann e o que o Ailton falou, o Safra, eles vão fugir do país? Não, acho que não vai acontecer nada. Por quê? Porque eles sabem que estruturalmente não muda nada. Mas não, eles querem a eleição esse ano. Eles querem que as pessoas saiam de casa e vão votar, porque elas são obrigadas a fazer isso. Você está entendendo, então, que para mim não muda muito? Agora, tem gente que acredita de que esses eleitos, eles vão fazer a mudança. É o dedo da pessoa. Está entendendo? Eu até acho, por exemplo, que às vezes alguns desses caras são imbuídos de vontade de realmente de mudança. Não todos. Né? A maior parte deles, para mim, engana. Né? Mesmo, eu não tenho... Não, você vai falar assim, mas se o Haddad tivesse ganhado a eleição, ele seria melhor que o Bolsonaro? Até minha cachorra seria melhor que o Bolsonaro. A questão não é ser o Haddad, entendeu? O Haddad, qualquer um outro, seria melhor. Porque ele é muito ruim. E ele só entrou nas eleições, ele só ganhou as eleições, porque o ódio que se tinha contra o PT era tanto que as pessoas resolveram votar num poste, num bandido, do que votar em outra pessoa. Essa é a realidade. Todo mundo sabe disso. Até o cara que votou. O que ele teme é o quê? É que o PT volte novamente. Porque o Haddad, a todo momento, ele fala, eu preciso falar com o Lula. Cadê o Lula? Lula, me ajuda. Também seria um poste tanto quanto o Bolsonaro, entendeu? Na minha opinião. Teria coisas diferentes, mas a estrutura continuaria a mesma. Então eu acho que é até legal aí que estou comentar um pouco isso, né? Por que esse jogo político, conscientista político, não muda? E pior, todo momento faz com que as pessoas acreditem que ir votar vai mudar. E desde que as eleições existiram, que desde 85, o que efetivamente mudou? Desde que as eleições voltaram, né, democraticamente, o que mudou no país? Muito, muito bem. Está aí a colocação do professor Amir, né? E eu tenho uma pergunta aqui, Ailton, para você. Uma pergunta que o Samuel lá de Itapira, está fazendo uma pergunta. Ele fala assim, sobre o homem cordial brasileiro. Ele diz, o homem cordial brasileiro está por trás da desigualdade, já que o brasileiro leva tudo na vida com muita passionalidade e desprovido de razão? É possível fazer essa relação, na sua opinião, professor Ailton, entre esse homem cordial brasileiro, né, que leva tudo na vida com muita passionalidade e, ao mesmo tempo, desprovido de razão sólida, né? É possível fazer essa relação na política no Brasil e na desigualdade? Eu acho que essa passionalidade, ela mascara a realidade, né? Então, acho que pensar aí com o Sérgio Buarque, essa visão de que o brasileiro, ele age com o coração. O fato de você agir com o coração não significa que você seja amoroso, que você seja amigável. Significa que você seja passional. Passionalidade pode ser amor, pode ser ódio, pode ser desejo, pode ser inveja. Então, isso está presente na vida do brasileiro o tempo todo, inclusive justificando questões como a extrema violência que a gente vive, as desigualdades. Em que sentido essa cordialidade ela afeta
as eleições, por exemplo, e afeta esse jogo político. Veja que esse grande fazendeiro, o cara que tem 1.000 hectares de terra, o cara que é milionário, esse cara ele não é visto como, olha, o meu adversário, o meu inimigo, o cara que me explora. Ele é o cara legal, é o cara que me dá emprego, é o cara que faz, sei lá, doações para a ONG, coisas nesse sentido. Então, isso aproxima o indivíduo. Por isso, essa população mais pobre, ela vota nesses sujeitos que estão lá em cima, defendendo os interesses dela, como se fossem aliados. Então, você retira do jogo político aquilo que é básico do jogo político, que é o conflito de interesses. O meu interesse não é o mesmo interesse do dono do Banco Pactual. O seu interesse não é o mesmo interesse do dono da Uninove, ou do dono da Unip, dos donos, né? O cara que é um sem terra, um pequeno agricultor, ele não tem o mesmo interesse no jogo político que os grandes latifundiários. Mas essa cordialidade serve para disfarçar isso, como se tivéssemos todos no mesmo barco, e não estamos todos no mesmo barco. Mesmo quando eu usei a metáfora do ônibus, você foi aí sagaz o suficiente para mostrar que nem dentro de um ônibus nós estamos dentro da mesma situação. Exato. Então, esse jogo de diferenças é mascarado por essa questão da cordialidade, né? Acho que a gente poderia entender um pouquinho por aí. Não que eu veja que essa cordialidade seja necessariamente ruim, né? Da mesma forma que o Sérgio Buarque, que vai cunhar o termo, não vê isso como algo necessariamente ruim, mas isso mascara uma série de conflitos que deveriam estar expostos. Quando eu digo, e aí voltando ao que o Amir estava falando, de que o brasileiro, olha, ele não tem muita noção de como vou mudar, e aí eu volto lá para o Riobaldo, né, que dizia, eu quase que de nada sei, mas eu desconfio de muita coisa. Ele sabe os problemas que ele tem, mas ele não sabe como que o mecanismo funciona. Ele sabe que o ônibus não caminha, mas ele não sabe como que o ônibus funciona. Então é necessário que ele compreenda um pouquinho, pelo menos, de como que funciona o sistema político, de como que funciona a economia. Porque senão ele não tem compreensão da realidade. Inclusive, essa questão da revolta contra a própria situação, ele só vai ser revoltado contra a própria situação quando ele tiver compreensão dessa realidade. Então, quando eu digo que o cara que pensa, olha, rico é quem ganha 15 mil reais por mês, ele não tem noção do que é riqueza. Essa madrugada, né, eu estava lá, vou fazer uma... Deixa eu ver aqui o que tem de bom para eu comprar aqui no Mercado Livre. O Amir, que... Um cara que veio da elite, né? O Amir, ele sabe muito bem o que é um Romanée Conti. Você sabe o que é um Romanée Conti? Um vinho. Procure no Mercado Livre, tem Romanée Conti para vender aqui no Brasil, um dos vinhos mais caros do mundo. Sabe quanto está uma garrafa de um vinho? Uma garrafa, 700 ml de um vinho Romanée Conti? 170 mil reais. 170 mil reais. Quem quiser procurar, 170 mil reais um vinho. Óbvio que tem vinho para todo preço, né? Aliás, tem vinho para todo público. Você procura lá, tem vinho de 30 mil, tem vinho de 40 mil. Se você não quiser gastar muito, tem vinho de 15, tem vinho até de 5 mil reais. Então, esse é o Brasil que a gente está imaginando, entendeu? Esse é a realidade que as pessoas não têm noção. Para muita gente, algumas pessoas vão trabalhar a vida inteira e não vão conseguir acumular 100 mil reais. Outro vai pegar ali 100 mil garrafas, ainda vai estar bêbado e derruba a garrafa de vinho em cima da mesa. O cara que compra um Romanée Conti e paga 30, 40 mil numa garrafa de vinho, ele não tem um, ele tem uma adega. O cara que paga 100 mil numa caneta Montblanc com diamantes, ele não tem uma, ele é um colecionador. Então, voltando ao que você estava falando dessa classe média,
que ganha 10 mil, ela, na verdade, ela se sente privilegiada porque a desigualdade é muito grande, mas quando se fala aqui no Brasil que é necessário taxar fortunas, que é necessário aumentar impostos sobre os mais ricos, essa pessoa ele pensa que é com ela. Olha, não, eu ganho 15 mil e já pago imposto demais. E esse daí, pô, vai para a mesma vala rasa lá do cemitério São Luís do que a gente, entendeu? Não é desse cara que a gente está falando. Esse cara é a menor parte do problema. Quer dizer, ele é a parte do problema no sentido de que ela é volumosa, mas não que ela interfira diretamente no sistema político. É uma peça do jogo ali, no xadrez, também está entre os peões, né? Não está entre as peças principais. Isso me chama bastante atenção, professor, por aquela... Quando se fala em taxar grandes fortunas do Brasil, né? Quando se fala nessa coisa de taxar grandes fortunas, o sujeito que ganha 5 mil por mês, eu não vou nem falar 15 mil, nem 20 mil, vou falar 5 mil, que é um salário de sonho da maior parte da população brasileira. Aí, quando se fala, né, de taxar grandes fortunas, o sujeito que é gerente da loja, o sujeito que é encarregado da empresa, não sei o que ganha mais ou menos isso, sem falar dos descontos, ele acha que ele é elite. E isso é uma coisa impressionante, que você colocou uns dados para nós aqui, por exemplo, essa coisa você vai ter que viver 2 mil anos para poder chegar perto da fortuna dos grandes banqueiros do Brasil. Que esses é que são realmente... Seixas, né? Não tem a menor condição. É uma forma também de alienação. E quem está no topo também se vale dessa falta de consciência da classe média, né? De não saber onde que ela está nesse jogo de interesses, essas relações de poder político e tudo mais. Por isso que eu comentei dessa classe média que se viu empoderada, quando ela foi às ruas pela primeira vez. Pela primeira vez. Ela foi às ruas e percebeu-se como parte de um movimento, não sei o quê, e, enfim, e poderíamos abrir toda uma questão associada a isso. Mas Anderson, só para falar um negócio, é interessante você estar falando, porque essa pessoa que se sente empoderada é a mesma que bateu de frente com aquele cara que foi lá reclamar que eles estavam bebendo cerveja, estava um monte de gente junta. Agora, ele falou, eu não sou cidadão, eu sou engenheiro. Essa pessoa é a que foi empoderada. Essa pessoa, ou a família dela, que conseguiu nos governos, desde 1994, a ter um ganho salarial melhor. O PT achava que esse pessoal, quando chegasse no status de, sei lá, de classe média, não, ia falar, eu me reconheço porque eu vim de baixo. Não, a pessoa começa a achar que ela está lá em cima, não que ela está na classe média. Entendeu? E ela se acha no direito de atacar os outros. Esse pessoal, porque o discurso é o mesmo, entendeu? Uhum. Tipo, a pessoa não consegue entender qual é a situação dela dentro da estrutura que a gente está vivendo, que o Ayrton está demonstrando. Né? Mas nem o Raul Seixas, que vai viver 10 mil anos, vai conseguir ganhar tanto quanto o Lehman. E ele não é qualquer pessoa, porque o Ayrton falou das empresas, mas ele é dono da Fundação Lehman, que, por exemplo, tem aquela Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação, que toda hora ela aparece para falar na televisão, toda hora, sobre educação. Ela é presidente do Todos pela Educação. E quem que é o dono do Todos pela Educação? O Lehman. Então são políticas desse pessoal que está indo para a educação. Você está entendendo? Então a gente não pode esquecer isso. Porque esse pessoal, ele compra tudo. Esse Lehman é dono tanto do Burger King, quanto do Hans, aquela mostarda Hans, você está entendendo? Quanto também do Todos pela Educação. Então, se a gente não começar a perceber essas coisas, por exemplo, por que ele olha como ele é inteligente, esse cara. Ele colocou a Tabata Amaral no PDT, mas um menino lá do Nordeste, do PSB, que é cego, aí ele pega um negro, coloca no PT, aí ele pega uma mulher, coloca no PCdoB, você está entendendo? Porque ele não tem partido, ele não tem ideologia, ele quer se dar bem. E as pessoas votam nesses candidatos achando que é uma nova política. Como é uma nova política? A diferença é que ele já não está mais contente em ter os partidos do lado dele. Ele quer o partido dele. Só que o partido dele, ele coloca em vários lugares, porque ele fragmenta de tal forma
que você não consegue perceber. Né? Você começa a achar, não, esse cara do PCdoB é diferente desse cara do PDT. Mas quem está financiando é o mesmo cara, que é o Lema. Então a gente tem que entender isso. Agora, por que ninguém bate de frente nesse cara? Sabe por quê? Porque ele é um dos maiores financiadores de campanhas, inclusive do partido de esquerda. Vocês acham que o Haddad consegue fazer campanhas milionárias por quê? Porque eles têm dinheiro de empresários. O PT já não é mais o Partido dos Trabalhadores. Vamos deixar de ser ingênuo. Esse não é o Partido dos Trabalhadores? Qual a base sindical que está dentro do PT? Quais são os sindicatos que têm força hoje que estão dentro desse partido? Já não é mais esse partido. O Lula. Vocês estão achando que o Lula de 2020 é o mesmo Lula de 1979? Mas eu acho que não, né? Se a minha cachorra muda quando tem 1 mês e quando tem 10 anos, é o Lula que vai ficar em 40 anos, é a mesma coisa. Mas o problema do Brasil é esse. As pessoas não conseguem entender o óbvio, entendeu? Então a gente tem que falar o óbvio para as pessoas. Então eu acho que o Ailton está falando uma coisa interessante para a gente pensar, inclusive. Esses caras não financiam apenas banco, fábricas, fazendas. Eles financiam a educação. Então eles querem a educação do jeito deles. E eles colocam quem? A Priscila Cruz, que é uma mulher, ela é bonita, ela é inteligente, e acabou. Ela fala o que eles precisam, entendeu? Ela é a porta-voz deles. E pronto. Aí a gente acha que vai mudar. Não, agora com todos pela educação, aquele moça que fala, não, que ele tinha que ser o ministro da educação, um moço que foi reitor da Federal de Pernambuco, esse moça também é ligado ao Lema. É por isso que o Bolsonaro não escolheu ainda. Não é que ele escolheu que ele está com Covid-19. Porque ele está recebendo pressão de tudo que é lado. Dos evangélicos e desse pessoal. Está pressionando ele. Porque o PT também fez as políticas do Banco Mundial, que são as políticas que esse pessoal segue. Entendeu? Então eu acho que é muito complexo. Lógico, o que a gente está tentando fazer aqui é passar uma informação para que as pessoas depois vão atrás. Mas a pessoa pode falar, não, Amir, eu adoro esses políticos. Eu acredito piamente neles. Meu Deus, é como se quando eu vejo, eu choro. Eles são da minha família. É o problema dele. Não é um problema meu. Você está entendendo? Agora, presta atenção no que eles falam, quem está por trás de tudo isso. Eu acho que o Ailton deu uma boa base aí para a gente refletir. Muito bem. Está aí o professor Amir. Beleza, então aqui fomos autorizados a passar alguns minutos aqui agora do nosso horário, devido aos problemas iniciais que nós tivemos. Ótimo, então, olha aí. Esse é o programa Conversa Informal, diretamente da Rádio Cidadania FM 104,9 de Avaré. São 18 horas e 4 minutos. Hoje eu estou conversando com o professor Ailton Fagundes e o professor Amir El Hakim, falando sobre a desigualdade e suas implicações políticas no Brasil. Muito bem. Professor Ailton, vamos agora caminhando agora para os nossos últimos tópicos, que o tempo é escasso para nós, infelizmente. Vamos falar um pouco sobre essa coisa da satisfação. A satisfação, como inclusive tem uma pergunta aqui, alguém colocou aqui, acho que foi o Otacílio, lá de São Paulo, falou sobre essa coisa mesmo da satisfação e da insatisfação popular. Então, eu passo para o professor Ailton a seguinte pergunta: essa satisfação como determinante da preferência do eleitorado. Que papel tem essa satisfação do indivíduo votar à esquerda ou à direita? Que implicações isso tem na preferência do eleitorado? O critério da satisfação. Professor Ailton. É complicado falar do que seria satisfação. De modo geral, eu vejo que a população brasileira ela está insatisfeita com o quadro político, com o quadro econômico. Mas como ela não sabe como que funciona, ela vê, olha, acho que esse caminho é melhor. Então, há caminhos onde que você dá 2 passos, dá 3 passos, 4 passos, mas não vai te levar longe, e acho que a população sabe disso. Mas em relação à questão da satisfação, o que acontece é mais ou menos o seguinte: como que o indivíduo vota? Qual é a principal referência, a principal questão para o indivíduo decidir em quem que ele vai votar? É a questão, quero que continue ou eu quero que mude? Ruptura, mudança, continuidade. Isso acontece, isso é fácil, muito fácil de você verificar em qualquer eleição, em qualquer lugar do mundo. Você pode pegar aqui no Brasil, por que o Collor foi eleito, por que o Fernando Henrique, Lula. Se a população acredita
que o país está indo no caminho certo, ainda que a passos de tartaruga, ela vota para que continue. Então, aconteceu, por exemplo, com o governo Fernando Henrique, que foi eleito para continuar o Plano Real, aquilo que o Itamar estava fazendo, depois ele foi reeleito. Quando há uma situação de crise, e aí é fundamentalmente crise econômica, as pessoas querem mudança. Então, a crise econômica no final do governo Fernando Henrique. Então, queremos mudança. Nessa, o Lula vai ganhar. A crise econômica no governo Sarney. Então, quem eram os principais adversários políticos do Sarney? O Lula e o Collor. O Collor era o principal adversário político do Sarney. E ele é eleito. Quando há uma crise profunda econômica no governo Dilma, a população já tinha decidido, queremos que mude. E aí, quem que aparece como principal adversário? Nós vamos mudar mais radicalmente. O Bolsonaro ele consegue pegar essas pessoas que estavam indignadas com o que estava acontecendo antes. Então, acho que isso daí, essa questão da insatisfação, ela é muito importante para a gente compreender em que direção nós estamos indo. Não precisa, a questão não é que nós gostamos. O eleitor, ele gosta simplesmente do político X, Y. Alguns gostam, mas a questão é, estamos no caminho certo ou não estamos no caminho certo? Para você ter uma ideia, e aí outro dado relevante para a gente pensar a política brasileira ao longo desses últimos 10 anos, esta década, né, que começa em 2011 e termina agora em dezembro, dia 31 de dezembro, nós vamos completar uma década. Essa vai ser a pior década da história do Brasil em termos econômicos. Pelo menos desde que se tem uma medição confiável. Nos últimos 120 anos, nós estamos vivendo o pior momento. O pior momento não começou ontem, não começou com o Covid, a década inteira. Isso significa que o Brasil... pelos dados que nós temos aqui, que a economia deve cair mais de 7%, se cair só 7%, né, o que seria um milagre, o crescimento da década seria 0. A partir disso, quanto mais cair, mais pobre o Brasil vai ficar. Então, significa que o Brasil vai chegar em 2021 mais pobre do que era em 2010. Isso pode parecer um dado qualquer, mas isso significa desemprego, pobreza, aumento da miséria. E as pessoas, óbvio, que elas estão percebendo isso. Então, há uma revolta política, há uma insatisfação muito grande. Essa insatisfação, ninguém sabe para onde vai, porque não sabe como que a máquina funciona. Esse é o problema. Então, coloca a culpa nesse, a culpa naquele, como, na verdade, é um sistema inteiro aí que está em crise, que está em colapso, que está levando as pessoas a serem mais pobres hoje do que eram há 10 anos atrás, que é um desemprego crescente, e vai crescer ainda mais, e vamos continuar tendo crise econômica por mais alguns anos pela frente. Então, essa insatisfação é uma insatisfação generalizada. Mas como as pessoas não sabem como que essa máquina econômica, como que essa máquina política funciona, ela pensa, não, a culpa é do sujeito, a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é C, como se você trocando o motorista, você ia conseguir mudar todo o ônibus, né? Você não muda o ônibus trocando o motorista. Então as pessoas, elas estão ainda nessa ilusão de que, olha, coloca o político X, coloca o Y, coloca o sei lá quem, nem Jesus Cristo. A coisa é mais complexa. Muito bem, nem Jesus. Então a coisa realmente é séria. E tem uma pergunta aqui para o professor Amir, que é a seguinte. Diz assim, professor, como não ser um cético político em meio a uma república que não deu certo? É a pergunta do Ricardo, lá de São Paulo. Como não ser um cético político em meio a uma república que não deu certo? Professor Amir. Eu acho o seguinte, eu sou cético, já ficou claro, né, com relação a essas mudanças, porque não é que eu não acredito na democracia, eu não acredito na forma que a democracia é trabalhada no Brasil. Você está entendendo? Você tem mecanismo de fazer com que essa democracia cada vez mais seja direta. Você tem como fazer isso.
Hoje você tem internet, você tem veículos para isso. Mas esses políticos, eles não querem mudar isso. Por quê? Porque eles conseguem ter alguma coisa em cima disso. Então, por exemplo, você fala, por exemplo, vamos pensar nos políticos que estão vindo agora do PSOL. Eu não sei se os caras do PSOL, eles querem realmente mudar o mundo. Eu não conheço eles pessoalmente. Mas qual a capacidade que você tem de mudar alguma coisa se você só tem um deputado, um vereador, numa Câmara ou numa Assembleia que tenha 150? Não muda nada. O cara, o que ele vai fazer lá? Só se ele matar os 149, fica ele mais um, ainda dá um empate, entendeu? Mas por que eles insistem nesse sistema? Porque esse sistema, entre outras coisas, tem fundo partidário, que faz com que o partido deles consiga se manter, entendeu? Então eles não abrem mão do fundo partidário. Então eles querem mudar o mundo desde que essas coisas não mudem. Então, eu acho que existe mecanismo. Por exemplo, vamos pegar o que aconteceu agora, essa semana. Fizeram uma enquete com os alunos. Os alunos falaram, nós queremos em maio o Enem. O governo falou, vai ser em janeiro. Então, por que você faz uma enquete? Você está entendendo? Ou seja, é um escárnio atrás do outro. A população não tem direito nenhum de falar nada. E aí querem que nas eleições as pessoas vão lá votar. E aí vai estar todo mundo votando, achando que vai mudar alguma coisa. Mas existe mecanismo para você mudar no cotidiano. Hoje em dia, a gente tem tecnologia suficiente para que as pessoas sejam ouvidas. Então por que ninguém é ouvido? Porque todos esses políticos acham que esse sistema do jeito que está bom ainda. Certo? Tá, enfim, só que aí um dia chegou o Bolsonaro no poder, aí eles começaram a bater a cabeça na parede, querendo entender o que aconteceu. Aconteceu porque é um sistema que chega uma hora que as pessoas começam a não gostar, entendeu? E aí eu mudo, enfim, pelo menos eu vejo para então eu sou cético com essa democracia, mas eu não sou cético com relação a mudanças. Existe mecanismo agora, basta também as pessoas lutarem por esses mecanismos. Mas as pessoas acharam melhor votar, então eu posso fazer o quê? Muito bem, muito bem. Temos aqui também a participação do Fábio Rodrigues. Ele diz o seguinte, que estamos vivendo uma crise mundial, só que não vejo mais ninguém falar em globalização. Hoje é cada um por si, e God, e Deus por todos. Professor Ailton, por que ninguém mais fala em globalização? Eu não diria que não se fala mais em globalização, mas há uma discussão entre globalização e nacionalismo, né? Acho que a globalização tirou poderes dos governos, sobretudo dos governos, e de alguns governos, efetivamente. Então, esses países querem recuar, né? Não queremos abrir mão das relações de poder que nós temos. Nesse sentido, países como a Rússia, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, ficaram muito mais reticentes a essa globalização. Mas isso, na verdade, é muito mais um discurso, quase sempre, do que algo efetivo. A economia mundial, ela continua se globalizando e se globaliza cada vez mais. Não é como, por exemplo, falácias ou blá, blá, blá do governo brasileiro falando mal da China. Isso é muito mais blá, blá, blá do que algo efetivo. A economia brasileira hoje depende da China, por exemplo. 30% de tudo que o Brasil exporta vai para a China. Nos primeiros meses desse ano, 80% do que o Brasil ganhou na sua balança comercial foi com a China. Então, o crescimento econômico do Brasil depende do crescimento da China. As grandes empresas, elas estão aí o tempo todo, né? Continuam as mesmas, e elas continuam se expandindo. Acho que hoje o que há é um discurso, sobretudo um discurso político, de não ingerência, ou seja, nós não queremos que a ONU, ou a Organização Mundial do Comércio, da Saúde, ou seja lá o que for, interfira no meu governo. Sobretudo os governos de direita no mundo, Brasil, Itália, Estados Unidos, mas também a Rússia. Ninguém quer que se intrometam, mas em termos de economia mundial, não há nada muito aí que possa ser relevante para dizer que nós não estamos num processo de contínua expansão da globalização. Talvez o termo hoje seja menos usado, mas a globalização dos mercados financeiros aí continua
a mesma coisa, uma locomotiva a todo vapor ainda, né? Muito bem, muito bem. São 18 horas e 16 minutos, nosso tempo acabou-se. Vamos agora às considerações finais. Muito bem, professor Amir, suas considerações finais. Queria agradecer aí o convite de estar participando dessa discussão. Eu acho que a gente poderia fazer mais vezes, pegar um tópico específico, enfim. Legal estar aí falando com a Ailton, entendeu? Também, a moça, enfim, gostei de todo mundo. E gostei que o Otacílio fez pergunta, porque o Otacílio, se ele não faz pergunta, cara, eu choro. Por isso que ele falou, eu falei, Otacílio, faça uma pergunta pelo menos. Aí ele foi lá e fez, entendeu? Então é isso, obrigado aí. E qualquer coisa, você chama de novo, a gente tá aí. Muito bem, muito obrigado, professor Amir El-Hakim, é professor da Unesp. Né? E, professor Ailton, suas considerações finais. Não sei se eu tenho muito para considerar como final. Espero que as pessoas que tenham ouvido esses dados aí não se joguem da ponte, né? Mas acho que essa necessidade de compreender um pouco essa realidade brasileira, que ela é dramática, ela é cruel, enfim, ela é imoral. Em grande medida, mas ela precisa ser compreendida. Ela precisa ser compreendida. E mais do que isso, é compreender como o sistema funciona, não é para você perdoar os motoristas do ônibus, mas é para você compreender como que é possível ali tentar redirecionar alguma coisa. E aí, duas coisas que eu acho importante, pegando um pouco do que o Amir falou repetidamente. A gente não tem que acreditar no político X ou no político Y e achar que esses sujeitos eles vão mudar a vida de cada um de nós. Mas que cada um de nós tenha compreensão do seu papel no mundo. Né? Acho que a gente tem que pegar, senão vamos evitar. E aí outra frase aí do Rio Baldo, do Grande Sertão Veredas, que eu comecei com ele diz o seguinte: uma coisa é pôr ideias arranjadas. Eu acho que nós perdemos a conexão com o professor Ailton agora no final. Deu uma travada aqui. Puxa vida. Tivemos um probleminha com o professor Ailton. Então, vamos então, enquanto ele não volta aqui, vamos nos despedindo, então. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco nesta tarde agradável. Né? Eu quero agradecer a tradução simultânea da Maíta Leguin. Muito obrigado, Maíta. Você nos ajudou muito e foi possível que pessoas que não conseguem nos acompanhar pela rádio puderam nos assistir aqui pelo Facebook. Foi muito legal. Professor Ailton, aqui agora sim voltamos com o professor Ailton. Estava encerrando sua fala, professor Ailton. Muito bem. Eu acho que é isso. Acho que não queria terminar, né? Mas como você começou falando, vamos conversar com o cientista político, só termine. Vamos encerrar aqui com a conversa com Ailton, torcedor do Juventus da Moca, e aí sim você enaltece o meu currículo, e meu currículo fica muito melhor do que o do ex-ministro da Educação que foi sem nunca ter sido. É isso daí. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, professor Ailton Fagundes, é o professor da Universidade Federal de Goiás e torcedor do Juventus, é um dos únicos, né? Mas realmente ele representa essa gloriosa torcida do Juventus. Eu quero agradecer, então, mais uma vez a cada um de vocês que esteve conosco através do Facebook e aqui através da rádio Cidadania FM 104,9 de Avaré. Muito obrigado, Andy Lies, pela preciosa técnica que nos ajudou. Peço desculpas a vocês pelos minutos iniciais do programa, os primeiros 15 minutos, que estivemos com problema e agora a gente deu uma compensada no final. Um forte abraço, uma ótima tarde para vocês, um bom fim de semana. Até a próxima, se tudo correr bem. Forte abraço, até mais.